paz do Senhor, ótima noite a você, meu amado e querido irmão. Você que participa, hoje infelizmente não consegui ir ao vivo, mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus enriqueça os teus dias e por onde você passar, onde você colocar a planta dos teus pés, a bênção do Senhor possa alcançar esses lugares. Amém? Lucas capítulo 24, versículo de número 13. A palavra de Deus nos diz assim: E naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olhos impedidos. Então lhes perguntou Jesus. Jesus te pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Os teus olhos estão impedidos. E o que é que te preocupa enquanto caminhas? E eles pararam entristecidos. Mas um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Você pergunta hoje ao teu Deus: você ignora as ocorrências que têm acontecido nesses últimos dias com a minha vida? E ele lhes perguntou: quais? Jesus te pergunta quais são as dificuldades que você está passando. E explicaram o que aconteceu a Jesus, a nossa esperança, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam andando com Jesus nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, veja. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Aleluia. Os quais afirmam que a nossa esperança vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não convinha que acontecesse essas coisas? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Tenho que seguir viagem, não vou ficar aqui. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, aleluia, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Perdão.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Esta passagem de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, ela trata acerca de um fato muito conhecido, porque ela narra de um fato um pouco isolado, que aconteceu porque a palavra de Deus, ela narra acerca que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Feriram o seu lado, em lugar de água, para saciar a sua sede, lhe deram vinagre em uma esponja. Ferido e morto foi o meu Jesus por mim e por você. Chegou-se o sábado, onde Jesus foi sepultado, e José de Arimateia, emprestando aquela sepultura, o sepultou junto com outros. E a tristeza tomou conta dos discípulos e de outros que caminhavam junto com Jesus, os seus familiares, seus irmãos, porque realmente reconheceram a partir daquele momento que Jesus padeceu, e dizendo que estava consumado, tetelestai, dizendo ali que estava determinado que teria que acontecer, e expirou e morreu Jesus pendurado numa cruz, levando consigo os nossos pecados. Ali padeceu o nosso Jesus, mas ele fez uma promessa, aleluia, que embora os nossos pecados o crucificassem, ele faria isso por amor a mim e por amor a você. E por amor às nossas vidas, ele se entregou, padeceu e cumpriu a sua promessa, que disse que no terceiro dia, aleluia, ele ressuscitaria dentre os mortos para nos trazer uma vida nova, para vivermos em novidade de vida hoje. Ele se entregou em morte de cruz, considerou-se maldito, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao amanhecer do domingo, algumas mulheres disputaram a oportunidade de irem até ao túmulo, não para verificar se ele havia ressuscitado, mas para honrá-lo com perfumes. Compraram com suas economias um unguento e levaram, porque com certeza Maria Madalena se lembrou de quando ela ungia os pés de Jesus, e Jesus disse: o que ela fez hoje não fez para vocês verem ou para se mostrar para alguém, mas o que ela fez foi preparando o meu corpo para o dia da minha sepultura. E ela disse: naquele dia ele vivo disse isso, hoje eu posso fazer, eu me lembro. E elas foram, e chegando lá encontraram 2 anjos que disseram: por que procurais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, aleluia, mas ressuscitou. E Jesus apareceu: Maria, por que procuras? Eu estou aqui. E ela reconheceu o mestre. E foi passando a notícia, mas mesmo ouvindo aquelas notícias onde os discípulos estavam reunidos, 2 discípulos decidiram voltar. E eles voltaram. Já era à tarde, logo após o almoço. E eles caminhando iam discorrendo acerca do acontecido e entristecidos seus corações. Porque embora ouvir o testemunho de alguém nos motiva,
Mas é muito mais fácil acreditarmos naquilo que nós vemos, porque nós vemos acontecer na vida da irmã Maria, na vida do irmão Pedro, na vida do irmão José, na vida do pastor, da família do pastor, mas nas nossas vidas nós não vemos acontecer e nós não acreditamos. E por não acreditarmos, muitas das vezes nós permitimos que a esperança, que é Jesus dentro de nós, comece a morrer. E o que nós fazemos é voltar. Desobedecemos aquilo que Jesus disse: ficai em Jerusalém. E permanecer é muito difícil quando a tua esperança parece ter sido extinta. Não existe esperança quando você não vê algo palpável, algo tangível diante da tua situação em que você vive. Por que é que Jesus morreu pelos nossos pecados? E quantas vezes nós, ao pecarmos, nós classificamos que a promessa de Deus foi invalidada por causa do nosso erro. Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele chega até nós e diz: você pecou e levou Jesus a ser crucificado. Volte para Emaús. Ai, leva teu irmão junto. Ele também errou. E daí se une numa lástima, num choro, numa angústia. A desesperança nos causa que nós queremos voltar para trás. Abaixamos a nossa cabeça e às vezes até nos lembramos dos cultos, dos milagres, aleluia. Dos momentos em que nós vivemos na presença de Deus, nós nos lembramos. Aleluia. Nós começamos a dizer: foi bom, mas não era para nós. Ele parecia ser o que iria resolver o problema da minha família. Ele parecia ser a solução para as minhas fraquezas. Ele parecia que ia mudar tudo na minha casa. Mas veja o que aconteceu, ele morreu. Os judeus levaram ele, mataram ele. E ele morreu como um cordeiro mudo. E às vezes nós falamos sobre os acontecimentos com tristeza. Lembramos que Deus operava e se esquecemos que Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que todas as coisas pertencem a Ele, o presente, o passado, o futuro. Ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder. Ele conhece todas as coisas. Então, como o mesmo Espírito inspirando a Paulo, dizendo aos Filipenses, capítulo 4, não me lembro o versículo exatamente, mas acho que é o 8, dizendo: alegrai-vos no Senhor. É o versículo 1, perdão. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.